Olá a todos e todos. Boa noite. Estamos aí, boa noite, mais um bate-papo no canal Steam é Nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Hoje temos uma convidada e um convidado. Antes de a gente apresentar eles, né, e ela, vamos dar boa noite, né? Boa noite, Mayara. Boa noite, gente. Que essa noite seja bem gostosa para a gente conversar. Boa noite, Ian. Boa noite para todo mundo. Agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui. Bom, hoje o tema vai ser em cima de pensando a sociedade no século XXI. Né? Então, quem vai discutir um pouquinho esse tema, quem vai falar um pouquinho desse tema, vamos apresentar. A nossa convidada é a Mayara Rodrigues Caldeira. Ela é graduanda no curso de Filosofia da PUC São Paulo, pesquisadora da área do feminismo negro, sobre o tema interseccionalidade. Atuante em cursinhos populares, como professora e colaboradora, e atualmente é analista de operações da empresa Diaspora Black. Nosso outro convidado, né, cientista social pela USP, militante da educação popular e professor, né, Ian Rego. Né, então, esses vão ser os nosso convidado e nossa convidada, que a gente vai trazer várias provocações, né, para eles responderem. Eles vão resolver o problema do mundo aqui para a gente hoje. Né? E todo mundo que está acompanhando aí, mandem as questões no chat, né, para a gente... para os nossos nossos convidados responderem. Né? Então, como de praxe, como sempre, né, a gente fazer um debate mais filosófico, né? A gente quer conhecer quem é a nossa convidada, né? Vamos começar agora primeiro com o Ian. Quem que é o Ian? Conta pra gente aí, quem que é o Ian, o Ian, cientista social. Quem é o Ian nesse mundão aí? Rapaz, falar em terceira pessoa, fui me sentindo tipo Pelé, né? Bom, meu nome é Ian, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, em Isabel, e morei lá com minha família até os 19 anos, quando eu fui para São Paulo estudar ciências sociais, fui para a faculdade. Eu, antes disso, estudei numa escola pública, uma escola militar federal, chamada Fundação Osório, um lugar que foi muito, muito importante para a minha formação, e muita gente acha estranho sair de uma escola militar e fazer sociologia, fazer ciências sociais. E eu lembro que muitas coisas que me deram vontade de fazer ciências sociais vieram da escola, inclusive, como possibilidade de não ter grêmio, né? A gente não podia ter grêmio, a gente não podia questionar muita coisa. E eu tinha uma professora de sociologia, uma professora militar, uma tenente do Exército, que me falou exatamente assim: cara, calma, é possível. É possível que um dia tenha grêmio na escola, que tenha mais liberdade, tenha mais possibilidade de questionamento, mas não para de fazer isso, né? De questionar e de pensar as coisas. E aí foi um espaço muito importante, que me ajudou muito a pensar nas coisas que eu queria da minha vida. Eu fui para a USP, conheci o movimento estudantil, conheci alguns outros movimentos sociais e conheci o movimento pela educação, onde eu comecei a dar aula, né, a participar no movimento de educação pela Rede Emancipa, uma rede de cursinhos populares, né, bem grande aí, que nós conhecemos, e depois eu fui fazer parte do cursinho Carolina de Jesus, no Capão Redondo, uma unidade no Capão Redondo, uma no Jardim Ângela, e entrei mais aí na militância pela educação popular, uma coisa que me deixou bem feliz. Além disso, eu gosto de escrever, participo de um movimento aí de poesia, conheci o pessoal de poesia falada, os slams, em São Paulo, também pelo Carol, com grandes companheiras do cursinho, né, do Carol, que fazem parte de slam também, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E acho muito, muito massa essa oportunidade de poder
trocar ideia, trocar impressões não só sobre carreira, mas sobre o mundo. E é isso. É isso, então. Qual é, né? Qual é? E você, Mayara? Quem é a Mayara, sem ser a Mayara acadêmica aí, pesquisadora, filósofa? Conta pra gente aí um pouquinho. Ai, gente, difícil falar sobre a nós mesmos, né? Bem, como você disse, eu venho da filosofia, né? Eu moro na Zona Sul de São Paulo. Estou terminando essa graduação em filosofia, concluo ela agora em junho. Trabalho na diáspora, né? Com sucesso do cliente em operações. Eu tenho experiência como professora também, atuante em cursinho. Gosto muito de ler, conversar, bater papo, ver séries com questões afrocentradas, voltadas para a população negra. Assim, eu também, a minha pesquisa, né, que eu entreguei uma pesquisa de iniciação científica no ano passado, com o tema Mulheres Negras e Interseccionalidade Política no Brasil Contemporâneo. E é isso, eu gosto muito de conversar, gente. Agora a gente está levantando um novo cursinho, então as pessoas que estiverem vendo essa live e quiser contribuir com a gente, vai ser bem bacana. Vai ser em Paraisópolis, cujo nome a gente quer levar como Quilombo, Cursinho Popular Conceição Evaristo. E a gente já tem aí uma rede de corpos de professores e estamos bem empenhados e dedicados para levantar esse novo projeto que contempla muito as nossas ideias, aquilo que a gente acredita, como o Yamba bem falou, a gente se identifica também, né? E é isso. Boa. Esta sou eu. Então, dentro disso do que você se identifica, conta pra gente um pouquinho, agora com você, né? Começando com você, para as pessoas que estão nesse trajeto também de busca por uma universidade, por um curso, né? Conta um pouquinho o que é a filosofia, o que a filosofia faz, né? Conta pra gente aí um pouquinho. Bem, a filosofia, gente, hoje no Brasil, enquanto pesquisa e profissão, é um dilema em tanto, né? Porque faz parte de escolhas que podem mudar a nossa vida em todos os sentidos, na maneira como a gente pensa, como a gente se constrói, a nossa carreira profissional e implica muito com as questões da onde a gente vem. E fazer filosofia tem lá suas grandiosidades, né? Que é poder estar ocupando e reapropriando, falando do meu lugar, de espaços que foi colonizado e ocultado de várias formas de nossa população negra e periférica do Brasil. Espaços esses de discussões sobre o significado das coisas e da vida, com reflexões também sobre as características que compõem as coisas e as vidas e corpos. E é bem bacana pensar e falar, discutir sobre a humanidade e o mundo, fazendo exercícios com a mente, né? Exercícios que não só pelo esforço de pensar, mas também porque isso nos auxilia e mantém a gente resistente. Imagina, sei lá, por exemplo, poder discutir algo que possa ser divertido e que também vai implicar em nossas atitudes. Por exemplo, o amor eros, o amor ágape, o amor é movido pela alegria, pelo desejo. Então, esse é um exemplo, né? É divertido e ao mesmo tempo fala sobre a gente. Aquilo que está muito na nossa vivência. E, por outro lado, o Brasil também é complicado pensar na filosofia, por exemplo, no mercado de trabalho. Porque, além de escasso,
a, as vagas, as opções de trabalho, é excludente, né? Como a gente já sabe, em quase todas as áreas e profissões. Fora a questão do histórico de pesquisa, que na suma maioria é levado sempre sobre pessoas europeias e brancas. E dá para atuar como professor, nesse caso é interessante porque dá para encontrar um pouco mais de vagas, né? Apesar da valorização da profissão do professor na rede pública, dá para escrever textos, publicações, nesse meio tempo pensar em como repassar isso para editoras ou fazer uma venda, assim, né? E também dá para atuar em projetos de instituições do terceiro setor ou startups de impacto social. A filosofia, ela propõe essa amplitude toda, que é bem bacana e, ao mesmo tempo, difícil, devido todo ao histórico social que o Ian pode falar melhor para a gente, que a gente vive, né, que está cada vez mais difícil. Entendi. Voltando nisso, Ian, nessa parte mais difícil, né? Já viu que as perguntas bombas vão para você, né? Parte social. Fala um pouquinho para a gente o que o cientista social faz, né? Ó, as perguntas para você também. O que o cientista social faz? A maioria das pessoas que estão nesse caminho, né? Buscando o curso, quer saber o que a filosofia faz, o que as ciências sociais faz. Então, dá um panorama para a gente também, em geral, assim, da ciência social, o que faz. Está com o microfone mutado, Ian. Tava, desliguei para não fazer barulho à toa, esqueci de ligar. Bom, esse curso de Ciências Sociais, ele é um formato de curso que não existe em muitos países. O Brasil é um dos poucos países que ainda usa esse formato. São 3 áreas de conhecimento condensadas aí num curso só, e a gente começa nesse curso tendo noções de sociologia, antropologia e ciências políticas. E eu acho isso muito interessante, na verdade, apesar de ter muita gente aí defendendo que o Brasil devia também separar, né, ter um curso superior só de sociologia, só de antropologia, só de ciência política. Eu acho muito, muito interessante essa formação, porque ela dá uma possibilidade de você conhecer áreas de conhecimento relacionadas, mas diferentes, e ter atuações diferentes também, né? Por isso que muita gente termina o curso e depois vai fazer uma especialização ou já vai trabalhar naquela área que gosta mais, e aí se intitula, sei lá, só sociólogo, só antropólogo, só cientista político. Mas a verdade é que o curso dá essa formação conjunta, e eu acho isso muito, muito legal, muito interessante, importante dizer. Bom, as ciências sociais, elas têm esse nome, né, com uma vontade muito louca de provar para as outras ciências que também é uma ciência, né? E isso, na história das ciências, na história das ciências humanas como um todo, tem essa necessidade aí de se afirmar em relação às ciências exatas, porque na história era tratado como ciência, né? O que tinha um método exato, as leis da natureza, as leis matemáticas, e o que não tinha possibilidade de ser uma lei assim determinante, como as coisas humanas são, né? A gente não pode dizer 2 mais 2 são 4 em questões humanas e sociais, né? Pode ser 5, pode ser 3, pode ser nada disso. E aí, esse curso vem com a ideia de pensar em um método, formas diferentes, né? De estudar a sociedade com um viés científico. Quer dizer,
né, com uma metodologia, não necessariamente uma só, né, mas que dê uma veracidade, aquele negócio seja verdadeiro, afirmações verdadeiras, estudos consequentes, com base na realidade e tal. E as ciências sociais, elas estudam a sociedade, e durante muito tempo, não faltava, assim, não era uma... Hoje eu escutei muito, né? Vai fazer ciências sociais, vai ficar desempregado, vai ficar sem ganhar dinheiro, né? Durante muito tempo no Brasil, o cientista social não ficava desempregado, não. Ganhava bem, ganhava muito bem. Mas o problema é que ganhava muito bem porque era um curso muito restrito, principalmente principalmente não, basicamente para os filhos dos ricos, da classe média alta, né, que tinham acesso a esse tipo de conhecimento e, curiosamente, depois iam para pesquisa na faculdade, iam para pesquisa nas universidades, iam para órgãos do governo para decidir políticas públicas, às vezes iam para ONGs e tal. E aí o que aconteceu foi que o curso aumentou muito a demanda, tem muita gente fazendo, e gente que não era exatamente desse grupo aí para onde era destinado o conhecimento antes, uma coisa muito restrita. O que tem para fazer em ciências sociais? Pesquisa muito, né, como uma carreira científica, muita pesquisa. Então, tem muitos espaços onde você pode atuar como pesquisador. Muita gente costuma fazer mestrado, doutorado, seguir numa carreira acadêmica e tentar lecionar e pesquisar numa universidade, por exemplo. Tem, desde 2009, o governo federal de então oficializou a sociologia como uma matéria, né, da educação básica no ensino médio, e você tem a possibilidade, assim como filosofia, né, e você tem a possibilidade de ser professor de sociologia, que é o que eu faço, que eu fiz, não só o que eu faço hoje, mas o que eu fiz durante bastante tempo, é uma coisa bem legal. E, além disso, pesquisa em entidades de pesquisa social, desde Datafolha, IBGE, até serviços de publicidade, né? Pesquisa de opinião, pesquisa de mercado. Normalmente tem um cientista social lá fazendo um cálculo, fazendo uma projeção, pensando quais perguntas vai fazer para o questionário, para ter aquele recorte da empresa, saber qual é o público que ela quer e tal. Então, pois é, até em coisas mercadológicas tem espaço para ciências sociais também. E, no geral, o que eu tenho para dizer é que é um curso muito, muito legal. Como a Mayara disse, não é uma exclusividade da filosofia, das ciências sociais. A gente está passando por uma crise, empregos, no geral, estão com demanda baixa, e, além disso, a gente está falando de profissões que são feitas para pensar e repensar as coisas, né? E, no momento político, às vezes, pensar e repensar não é exatamente o almejado, e aí essas profissões são as que ficam mais rápido, assim, um pouco desamparadas. Mas é uma profissão muito, muito, muito legal, e que eu não me arrependo de forma nenhuma de ter feito. É uma coisa que eu gosto bastante e acho que é muito da hora de ter oportunidade também. Quem quiser, quem se interessar, vale muito a pena. Bom, a gente começou a conseguir dar um panorama geral aí da filosofia e da sociologia, né? Depois, para quem quer conhecer um pouquinho mais, vai na descrição do vídeo no YouTube, então dá o like lá, né? Vai ter o contato deles, entra em contato com eles para conversar mais sobre as temáticas. E aí eu vou jogar uma bomba já para vocês, vou mudar o script aqui. Aí a gente volta para o Ian, depois a gente vai para a Mayara, a gente vai alternando aí os nossos convidados. Então vamos para o nosso tema. Pensando a sociedade no século XXI. Você, como sociólogo, como que você pensa a nossa sociedade nesse século XXI? Ian. Muito doido. Eu já sabia que esse era o tema, esse é o título do podcast, mas mesmo assim me assustei com a pergunta.
Então, tem muita coisa que a gente pode pensar, né? E até pensar só do fato da gente estar tentando pensar o nosso século aqui, sendo que a gente viveu 20%, né? Viveu 20 aninhos só desse século até agora, já dá uma viagem muito doida, né? Porque pensar, sei lá, com uma pretensão de eu conseguir pensar também os anos que virão. Não consigo. Esse é o primeiro ponto. Aí nem cientista social, nem filósofo, a gente não faz, não tem bola de cristal, né? A gente pode tentar fazer previsões e tal, e isso é legal, que não é o problema fazer previsões, as previsões elas são em cima do que, mas elas são sempre em cima do que a gente está vendo e do que a gente viu, né? Por isso que conhecer a história, o contexto social e político é muito importante do que já aconteceu para a gente conseguir entender o que está acontecendo e pensar também no que pode acontecer futuramente. Pensando a sociedade no século XXI, eu acho que tem coisas que continuam iguais aos séculos anteriores. Esse é o primeiro ponto para colocar, né? Uma das coisas é a diferença entre pessoas, uma diferença excludente, né? Uma exclusão entre pessoas em diversos recortes. Classe, primeiro, né? Quanto você ganha, qual o trabalho, onde você está, o que você faz e que isso te representa socialmente, né? O seu status social também. E raça, gênero e outros recortes que faziam muita diferença antes e fazem muita diferença hoje, né? Com a grande diferença de hoje, que eu acho que pegando a história, né, e pegando a história de uma forma consciente hoje, né, a gente tem ouvido muito debate sobre a necessidade de falar de gênero, de falar de raça, de falar de ciência para pessoas que não, há um tempo atrás e hoje também, não são vistas como merecedoras de falar sobre ciência, né, de ter acesso a esse tipo de conhecimento. E aí, a primeira coisa para falar sobre o século XXI é as desigualdades persistem, né? Tem as velhas, estão inventando novas e mais perversas, assim, mais poderosas. E, ao mesmo tempo, tem um debate muito doido, uma troca de informação muito louca, que tem muito a ver com tecnologia também. Esse podcast é a prova disso, né? Essa troca de informação, também pensando nessa necessidade de reverter essa ordem, de pensar em trocar para espaços diferentes, de chegar coisas em lugares que antes eram ditos que não podiam chegar e que hoje também se diz que não se pode chegar. Isso é uma coisa da hora, muito da hora do século XXI, que eu acho que existia nos outros e cabe a gente aproveitar também essa oportunidade e, quem sabe, essas desigualdades no século XXII já não sejam tão assunto assim. Tem mais coisas também, mas acho que eu vou... Quer parar? Aqui. E a filosofia, Mayara? Que a filosofia aí, qual que é o pensamento aí que vocês filósofos, como que vocês pensam e vê a nossa sociedade aí na era da informação, né? A gente está na era da informação, século XXI. Fala pra gente aí um pouquinho. Tá desligado, tá mutado. Tá mutado. Eu deixei mudo, gente, esqueci. Acho que é muito como o Ian falou. A gente não tem nada muito construído de pensamento sobre o nosso século, né? Século XXI. Mas a gente consegue fazer pequenas leituras que são mínimas sobre aquilo que a gente conseguiu abstrair do passado também, né? Por exemplo, eu leio minimamente como um tempo de muitas curvas, de coisas boas e ruins, como no cenário político, os nossos representantes,
né, e representando, com muita ressaca do passado, melhor dizendo, consequências, né, consequências que são devastadoras, ou que continuam iguais também, muitas coisas que continuam iguais, como o Ian falou, que só tem novas operações, né, mas continuam iguais, com as mesmas problemáticas sociais, principalmente. Falar sobre o século XXI é pensar principalmente na transformação tecnológica, como ela entra nos nossos corpos e mente, assim, acho que é a primeira coisa que a gente vê ali com o desenvolvimento de computadores, celulares, aplicativos, maneiras de se comunicar. Eu acho que essa é a coisa que mais pesa, assim, pelo menos nos primeiros 10 anos, que dá para fazer um mínimo de leitura. E o quanto que, ao mesmo tempo, isso não deixa, ainda assim, parece que distantes de algumas discussões, sabe? Como a discussão de gênero e raça, a gente vê as pessoas levantando essa importância, mas parece que, de forma concreta, essas discussões estarem sendo, de forma madura, dadas e discutidas, distante. Acho que é mais ou menos isso. Entendi. E voltando aí, por mais uma bomba para vocês. Primeiro, ó, tem um pessoal aí que vocês pagaram aí, ó, para vir comentar no chat aí, elogiar vocês. Ó, a Mayla tá falando aí, galera, vocês mandam muito bem. O Jonathan também já comentou várias vezes aqui no chat aqui, ó. Então, mandem perguntas, gente. Mandem perguntas para a nossa filósofa, nosso sociólogo aqui. Isso aqui é bom. Então, se a gente não consegue muito pensar ainda no nosso século, que estamos iniciando, Mayara, a gente vai começar com você agora. Como que a gente, filosoficamente, a gente vê essa transição aí do século XX para o século XXI, somente nessas questões de relação entre pessoas, essas questões de desigualdades? Como que a gente consegue pensar um pouquinho essas transições do século XX para o século XXI? Olha, uma boa questão. Pensar essa transição pensar como as pessoas estão se relacionando socialmente, assim, no sentido de aonde os corpos estão se cruzando, né? E de que maneira. E essa transição, ela vem no sentido bom, um pouco engatinhado. Como alguns acessos que a gente tem hoje na educação, o exemplo disso é o SISU e o ProUni, coisa que não tinha antes no século XX, assim, de uma maneira tão levantada e com possibilidades grandes, né? Não que hoje seja tão enorme, mas é uma modificação que dá para ser bem enxergada. Eu acho que pensar pensar como esses corpos agora estão se cruzando, assim. Essa transição fala muito sobre o cruzamento de corpos, né? Sobre diálogos e espaços que estão sendo reapropriados, né? Como eu falei também sobre a discussão filosófica, sobre discussões filosóficas, o quanto que a gente está se reapropriando delas, né? Repensar sobre as coisas e seus significados, como, por exemplo, o significado da filosofia, repensar o seu significado, né, de uma outra perspectiva que agora tem a oportunidade de levantar isso, né, e de espaços abertos. Acho que é mais ou menos isso.
A sociologia aí, né? Ela é uma ciência que estuda a sociedade, né? Padrões, né? Daria para a gente pensar em algum padrão já existente nesse século XXI? Ou os padrões que vieram do século XX, eles continuam sociologicamente? Então, você ficou falando na pergunta da Mayara, né, de uma transição, como pensar essa transição. Lembrei que minha avó, quando a gente vem com aparece com alguma tecnologia nova aí, mostra alguma coisa, pergunta se ela não fica muito surpresa. Ela fala que ela até fica e tal, mas o que ela ficou surpresa quando era pequena, né, e viu acontecendo, muito menos que ela fica hoje. Então, é uma forma de dizer assim, que, sei lá, do 19 para o 20, eu acho que teve uma mudança em termos de intensidade. Claro que a gente só viveu 20 anos desse século, mas muito, muito maior, assim, em relação ao que a gente teve até agora, né? Pensar que tinha gente que, desde a minha avó, que nasceu e viveu durante muito, 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 muito tempo sem luz elétrica, por exemplo. E aí, essa mudança muito mais impactante, assim, e não só impactante, mas, assim, mais espetacular, né? Sentida como um negócio mais grandioso. E já a internet, por exemplo, celular, acesso a mídias sociais de diversas formas e tal, isso é uma coisa que a gente sabe hoje que ainda tem uma exclusão grande, inclusive problema de acesso a sinal de internet é um negócio sério quando a gente está falando de democratização de comunicação, de acesso a conhecimento, como a gente viu nessa pandemia, né, que quem tinha grana, estudava em escola particular e tinha um bom sinal de internet, conseguiu estudar para o Enem, para outras coisas, enfim, diferente de quem não tinha. Mas, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que as pessoas acabam, hoje pelo menos, sentindo assim, de uma forma muito natural. Tem um celular, se filmar as coisas e tal. E eu acho que se dá para dizer de um padrão assim que tinha antes e seguiu hoje, é o padrão de consumo, né? Tem que consumir, a gente tem que consumir. Veio isso muito forte no século XX e continua muito forte hoje, né? O que eu acho doido agora é que estão surgindo novos produtos, né? Nossa vida, principalmente, está virando um produto muito, 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 muito rentável, cada vez mais comercializado, né? As pessoas Sim, aí muito. trocando nossa vida, vendendo, né? E a gente se vendendo também, né? Os nossos pensamentos, né? Como que a gente precisa vender um pouco deles para nossa manutenção e sobrevivência. É louco pensar nisso, porque é algo que era para ser tão dado e tão gratuito em todos os sentidos, assim, né? Não era só para ser, mas é aquilo que também diz o que a gente escreve, o que a gente pensa, era para ser um pouco mais dado, né? Assim, em sentido mais naturalizado, mais transpassado para as pessoas. Parece que agora o que a gente pensa vai custar tudo agora. Daqui a pouco custa o quê, né? E também o que a gente não fala que a gente pensa, né? É isso, essa coisa das redes sociais, de uma forma geral, não só disso, o século XXI não é só redes sociais, né? Eu acho que a gente fala bastante, mas também, no caso das redes sociais, eu acho que também tem essa coisa de você poder se posicionar, poder colocar tanto sua opinião, falar, saber. Você não colocar também, às vezes, é um grande absurdo. As coisas mais variadas, assim, até desde coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, sei lá. Até eleição, você não declarar seu voto, ou não falar o que você está pensando no futuro do país, nas suas redes, para as pessoas que você conhece, até, sei lá, eu já ter ouvido falar de gente que cobra outra pessoa porque ela não se posiciona sobre o Big Brother, por exemplo. Entendeu? Sim.
E aí tem esse negócio também, se posicione, se coloque, porque você está sendo visto, né? É uma cobrança também sobre o que a gente pensa, assim, a rede social traz isso também, né? A cobrança do nosso pensamento. O que você está pensando? O Facebook, quando você entra, a primeira pergunta que você lê ali é: publica aqui o que você está pensando agora. É uma cobrança do nosso pensamento o tempo todo, que acaba pressionando um pouco, e sendo que a gente não chegou nem numa reflexão minimamente interna sobre o nosso corpo, né? Tipo, o que eu tô sentindo nesse momento, qual a minha história, como eu me identifico. Mas o Facebook está te cobrando um pensamento. O que você está pensando? Né? Eu acho que a gente não tem nada muito formado dentro da gente e estamos botando isso para fora sempre. Uma característica disso tudo é a forma muito escancarada de fazer isso de qualquer forma também. E... Vocês acham que a gente está numa época de... tem um debate, né, que vem muito, que a gente está numa época muito de informação, que as pessoas não querem ler, né, que só quer tudo rápido, quer a mínima informação possível para poder dar sua opinião e seguir em frente, sem aprofundar nos temas. Vocês concordam com isso? Vocês discordam? Do ponto de vista de vocês, o que vocês acham dessas afirmações? Eu acho muito louco pensar sobre isso, e eu acho que isso é uma das coisas sobre o século XXI que é bem difícil de pensar. Como as pessoas estão aceleradas, querendo as coisas sempre muito próximo, muito rápido para o agora. Isso se vem também da questão do consumo, né, que o Ian falou para a gente. A gente está preocupado em consumir rápido, e o pensamento está entrando nesse balaio, né, do consumir rápido alguns produtos e serviços. E eu acho que o trabalho faz com que isso aconteça também, né? O quanto que a gente está se dedicando a um trabalho mais comercial faz com que a gente se coloque menos à disposição de entender outras coisas que é mais de parar do que de só fazer, sabe? É isso. Quer comentar aí alguma coisa? Senão... Eu acho que, bom, uma coisa que eu esqueci de... Não, falei de certa forma, quando a gente fala em ciências sociais de áreas diferentes de conhecimento, a gente também entende que, não só nessas três, né? Quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de várias coisas diferentes, vários fatores diferentes, entra fatores culturais, sociais, políticos, econômicos, entra um monte de coisa. E engraçado, quando o Jorge falou aí dessa coisa das pessoas lerem mal, não quererem ler, eu pensei também que essas pessoas estão tendo acesso aqui a essa leitura das redes sociais, esses textões e tal, são pessoas que refletem, de alguma forma, a escolaridade no nosso país, né? O ensino de interpretação de texto, a leitura em geral. A gente tem dados aí atuais e antigos, né, que continuam se repetindo, de que o Brasil forma muita gente que chega, conclui o ensino médio, às vezes, com uma capacidade muito baixa de redação de texto, às vezes também, mas principalmente de interpretação de texto, né? E aí, esse é um problema sério e geral, assim, da sociedade, para se pensar que são uma concepção de mundo, né, de sociedade e política pública, né? Porque você pensar ensino no Brasil, está falando de política pública para ensino público, para ensino privado. E eu acho que isso é a primeira coisa aí para se falar, nessa diferença de leitura das pessoas não quererem ler. Agora, acho que falam muito num sentido meio
ampla, né, subjetiva, tipo, ninguém quer ouvir o outro e tal. Sinceramente, eu acho que há muito tempo ninguém quer ouvir o outro mesmo. Sei lá, é difícil. Mas é difícil porque... Aí não vou me arriscar a filosofar, não, Mayara. Mas eu acho que não é só porque é o nosso ethos, nosso egoísmo, nosso ego, sei lá, mas é porque a gente é educado assim também. Volto para a educação de novo. Quando a gente vai pensar a sociedade, né, do ponto de vista da sociologia, a gente vai sempre debater a formação social, né, como a gente é educado a aprender e a pensar, né, a agir e a se colocar no mundo. Então, no século XX, tinha muito essa história de uma oposição entre romper barreiras, vencer limites, uma oposição entre o coletivo e o individual, né? Eu preciso me encontrar, eu preciso saber quem eu sou, me colocar, me achar meu lugar no mundo e tal. E aí uma coisa que eu acho que hoje, no século XXI, a gente fala muito de si, né? E precisa se expor, se colocar, definir a sua imagem, definir sua autoestima e tal. O problema é que isso, tanto não querer falar do individual, tanto como só falar do individual, tudo isso acontece dentro da sociedade, né? Com leis e com engrenagens e com coisas que a gente não percebe muitas vezes. Mas até quando você olha para si e fala só de si e se coloca e se expõe para o mundo como um indivíduo, né? Não uma marca, não mais uma pessoinha, uma formiguinha, você é uma cabeça pensante, uma pessoa diferente e tal. Isso também é uma coisa criada pela sociedade, né? É uma coisa que é um reflexo de algum pensamento específico ou de vários movimentos, né? Tanto que você vê no mercado muito isso, propagandas de tipo, pense diferente, pense fora da caixa, acredite em você, propagandas voltadas, né, para um indivíduo assim e tal, que no final coletivamente significam compre, consuma comigo, né? E aí coletivamente é esse, de uma forma, né, é esse o resultado. Então eu acho que o século XXI, a gente pensar comunicação, claro, mudou muito, tecnologia no geral e tal, mas eu acho que a gente tem comido um pouco uma bola aí no sentido de não se ligar às vezes que até discursos de militância, né, discursos muito politizados e tal, com uma pessoa, cobrar uma pessoa por não ter se posicionado por uma coisa, por outra e tal, isso está indo numa direção, né, direcionado, tem interesses em jogo, sabe? Tudo tem algum interesse em jogo, interesse social, interesse político, interesse de grana, interesse econômico, e eu acho que não ler, né, não querer ler é um reflexo disso também, né? Essa cobrança, né? Sim, essa cobrança e essa formação. A gente é formado para pensar e é direcionado ao longo da vida para a gente pensar em si, no nosso lado, e assim a gente se vê enquanto indivíduos e coletivamente uma sociedade que se acha indivíduo só e não vê o coletivo. Eu acho que isso tem se intensificado mais, ainda que aparentemente não, ainda que tenha muitas trocas, tem muitas coisas interessantes rolando, também tem uma parada de auto-si, assim, que está ficando... Porque isso se mistura tanto quando a gente vai pensar na dificuldade que a gente tem no Brasil, por exemplo, de entender qual que é a nossa história, como ela, da onde ela vem, como ela vai se dirigindo, né? Acaba virando sopão bem engrossado, sabe? Que não é leve de se engolir. De cobrança, com pesos de consumo, no sentido de consumo, de estar nesse imediato sempre, sabe? De querer estar nesse tudo muito rápido, né? Eu estava conversando com o pessoal do trabalho, com o Jonathan também, o quanto que a gente está acelerado, assim, o tempo todo, querendo as coisas para ontem,
porque a gente não só está naquela roda do consumo, mas a gente está precisando voltar a ter coisas que não foram tiradas, falando assim de ancestralidade, né, que não foram retiradas. Então, bem complicado. Bem dentro desse complicado, eu vou fazer uma pergunta geral para vocês dois, que veio aqui dos nossos estão assistindo a gente aqui, e depois tem uma pergunta individual para cada um. Então tem uma bomba aí do Jonathan para vocês, aí vocês escolhem quem começa e depois vocês vão trocando aí, compartilhando a resposta e complementando. Então, o Jonathan mandou assim, ó, entre aspas, ressaca do século. Na visão de vocês, o fato de uma grande mídia trazer debates sobre a questão de raça é um indicativo positivo? Olha, não sei dizer, tá? Mas eu penso assim, é positivo quando a gente quer pensar numa história que foi apagada. Mas é negativo quando a gente pensa nessa coisa da cobrança que a gente estava falando agora. Por exemplo, cobrar o posicionamento o tempo todo ou tratar as pessoas pretas como Wikipédia, sabe? Como consultas de debates que mal a pessoa internalizou ela dentro de si. Acho que é mais ou menos isso. E aí, Ian? Bom, é um indicativo positivo? Sim, acho que é. Pensando, de novo, né, vários lados, pensando de um lado, que antes não se falava sobre isso, né? A mídia, a publicidade não debatia esse tema e não, pior que debater, né? Não reconhecia o problema e não reconhecendo o problema, não reconhecia também as pessoas, né? Não reconhecia pessoas negras enquanto pessoas que não só consumiam, não só produziam, mas também podiam e deviam protagonizar outros espaços, ser referência, né, para vender um produto, por exemplo, ser referência na arte, na comunicação. Isso é um ponto. Não se aparecia, né? Não se era mostrado. E se hoje isso é importante, muito importante dizer, se hoje e não era até ontem, não é à toa, né? Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que tinha, uns 11 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo, eu lembro que tinha muito menos debate, acesso de pautas de movimento negro, né, de pautas de racismo, de pautas de não só racismo, outras coisas de evidencializar pessoas negras. Isso era muito pouco. E não foi porque um dia a mídia, né, o mercado midiático, a publicidade, acordou e falou, pô, olha só, eles existem, vamos mostrar e tal. Isso foi exposto, isso acontece hoje, está sendo debatido, porque a sociedade debateu de um ponto, assim, debateu muito intensamente, setores da sociedade, sobretudo os setores negros, né? Puxado por eles, começou a debater muito, e aí a mídia viu assim, pô, estamos perdendo o nicho, né? Vamos ficar para trás e estamos perdendo um espaço também, né? E não é só porque eles tinham medo de ser vistos enquanto racistas, não só por isso, né? Eu acho que também aí vem a parte negativa desse indicativo, né? Que é virar consumo, né? Então você coloca uma pessoa negra, você coloca uma pessoa negra numa propaganda, você coloca mais pessoas negras em evidência, uma emissora de TV que durante 40 anos não tinha uma minúscula assim, participação de elenco negro, uma minúscula participação de negros em
setores jornalísticos, né, nas reportagens, de repente começa a botar mais gente e tal, e vender isso como uma coisa positiva, que a gente é legal, que a gente acredita no Brasil, é igualitário e tal. Aí isso aí eu acho que é a parte negativa, Jonathan, que eu acho que é o grande risco aí, que eu acho que tem a ver com a pergunta, que é o risco da gente não, né, achar isso super normal e, de repente, quando vê, virou mais um produto, né? Virou mais um produto que não questiona as coisas e tal, e a mídia, enfim, é interessante, coloca esses debates, mas também tem limites e tal. Esse eu acho o ponto ruim, por isso que é importante a gente ver os dois lados, mas enquanto conquista, né, de espaço, de evidência, de falar, ó, a gente existe, porque também tem muita gente que diz, ó, não vai, não, pauta de racismo não tem que ser, o objetivo não tem que ser ganhar dinheiro, por exemplo, o objetivo não tem que ser tá na mídia, lá, tem gente até que critica Beyoncé, por exemplo, né, de que ela é negra, mas é milionária, não é esse que tem que ser o objetivo. Concordo, eu mesmo também acho que esse não tem que ser o objetivo. O objetivo principal fim do racismo não é, enfim, ganhar dinheiro. Ninguém acha que só ganhar dinheiro vai resolver as coisas, até porque não resolve. Já sabe, já tem várias experiências aí, já sabe que não resolve. Mas, ao mesmo tempo, achar que isso não faz diferença, que não precisa ganhar dinheiro, muitas vezes é gente que já não precisa ganhar dinheiro. E eu acho que esse é um ponto também, é um problema grande aí que a gente vê, né? E eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com algumas questões que acabam descampando para, tipo, sei lá, você é um vendido, você apareceu na TV, ou você colocou e tal a sua imagem, falou do povo preto, por exemplo, e não faz nada por ninguém e tal. E aí isso é outra coisa louca do século XXI também, que é a expectativa e o controle social das pessoas, né? Tem um controle sobre nós, meros mortais, mas sobre os famosos também tem um controle enorme, porque você é monitorado o tempo inteiro e a pessoa sabe que ela paga o seu salário, ganha, coloca o dinheiro lá nas suas mídias sociais com seus milhões de seguidores e tal, e aí cobra e pode ter questionamentos para pessoas, por exemplo, dizer, sei lá, coisas de tipo, em redes sociais, alguém chamar outra pessoa de capitão do mato, por exemplo, e tal. São níveis de controle muito doidos. Eu acho que esse debate sobre raça é um indicativo positivo? Agora, outra coisa que a gente precisa ver é que quem é negro e debate raça, quem é preto e debate raça, mesmo indo nessas grandes mídias, estando em evidência tal, na hora H, meu irmão, vai ser muito, 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 muito mais cobrado do que uma pessoa, um dirigente branco de uma grande emissora que tinha um posicionamento público racista até pouco tempo atrás, não só dentro da cabeça, mas um posicionamento público até pouco tempo atrás racista. E aí eu acho que esse é outro problema aí de ser um indicativo negativo. Bom, antes de eu colocar as perguntas específicas para vocês, em cima da fala de vocês veio uma pergunta, uma bomba, eu já até coço a cabeça. Como assim, a gente está, né, numa discussão muito de diversidade, né? Então, diversidade, se a gente olhar o mundo corporativo, né? E muito que está acontecendo, né? Pressão dos movimentos negros, principalmente, né? Cada vez mais o debate racial ele está, vamos dizer assim, televisionado, né? Esse debate ele não virou um produto hoje para as grandes empresas, e aí tanto publicidade, propaganda, qualquer área, não virou um produto? Essa é a primeira pergunta. Não tô falando assim, não, tô jogando a bomba na mão de vocês aí, dos sociólogos da filósofa. Ele virou um produto? E segundo,
Se não virou um produto, como fazer para não virar um produto? Olha, Pensamento no ar aí, ó. a Quem gente está começa? aqui abstraindo a pergunta. Se virou um produto e como virou um produto, né? Se virou um produto, e aí por que virou? Se não virou, como não fazer que vire um produto? Ah, não sei como dizer isso, viu? Ó, então faz Mas eu assim, vamos fazer vejo. assim. Quer responder já? Responde aí. Tá, então... Não, fala aí, que você ia falar, só dá oportunidade pra gente responder depois. Enquanto vocês pensam aí, eu vou fazer as perguntas dos nossos convidados aqui, senão eles não mandam mais perguntas. Aí eu vou Tá. fazer a primeira pro Ian. Vai lá, Ian. A Mayra perguntou assim, ó, essa pro Ian. Na onda da pergunta do Jonathan também. Como é esse processo de construção social acelerado pelas mídias digitais? Como chegar no próximo século, ou daqui 40, 50 anos, tendo a tecnologia como aliada e não como um fomento de extermínio? Essa é a pergunta da Mayra para você, Ian. Pô, que perguntão. Obrigado, Maia. Não, sem ser irônico mesmo, da hora. Pergunta muito massa. E me lembrou que eu não falei sobre uma coisa muito importante que eu devia ter falado desde o comecinho, que é, quando a gente está falando de sociedade, de vidas humanas em conjunto, vivendo em sociedade, que é o único modo que a gente sabe, aliás, a gente está falando de trabalho. Né? A gente necessariamente está falando de trabalho. E eu, dando uma aula aí um tempo atrás para uma aula particular, para o ensino fundamental, eu vi que o menino estava estudando, enfim, história, pré-história, né? Paleolítico e tal, neolítico, e aí ele viu a palavra tecnologia. Falava assim, descobertas de outras tecnologias e tal. Ele falou, ô professor, que tecnologia é essa daí? É iPad? Não é iPad. Eles tinham descoberto como fazer pedra mais afiada, né? Cortar coisas, fazer pigmentos, fazer ferramentas mais perfurantes, mais eficientes e tal. E isso era tecnologia também, né? Isso é uma forma de tecnologia. E aí eu acho, sinceramente, Maia, que para a gente pensar em uma construção de uma tecnologia como aliada e não como fomento de extermínio, a gente tem que falar de trabalho. E tem que falar do trabalho da forma que ele está acontecendo, que aconteceu antes, né? E que ele segue acontecendo hoje. E você falou de extermínio, é muito louco a gente pensar que, por exemplo, o aplicativo, a gente tem um monte de pessoas que trabalham hoje graças a aplicativos, né? E que nessa pandemia, por exemplo, ficou muito claro que eram muito, muito, muito vulneráveis, que principalmente, né, os motoristas de aplicativo e os entregadores de aplicativo, por exemplo, foram grupos aí que ficou bem claro que estão trabalhando sem nenhum tipo de seguridade social, sem nenhum tipo de consideração também do Estado ou tanto da empresa. É isso, se você deu algum vacilo com o aplicativo, teve poucas estrelas na sua avaliação, ó, um abraço. E ao mesmo tempo trabalhar pra caramba, trabalhar muito. E já ouvi um Uber falando assim, não, cara, esse emprego é ótimo. Antes eu trabalhava com outra coisa, tinha um emprego fixo há 10 anos e tal, mas agora eu trabalho, ganho um bom dinheiro. Se eu trabalhar 14 horas por dia, aí, pô, eu parei de ouvir, né? Porque se eu trabalhar 14 horas por dia, já é uma forma de extermínio, né? A gente tem um debate há muito longo tempo sobre a necessidade da gente ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. E foi o que a Mayara falou um pouco antes, que é da pressão de produzir e de produzir, de mostrar, de aprender também, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, essa coisa acelerada que a gente está hoje, que não é uma coisa antiga, não é uma coisa nova, né? A gente tem que seguir produzindo. E pensar numa tecnologia
que não nos extermine, é preciso pensar em trabalho, sabe? É pensar tanto na forma como o pessoal que pensa nos aplicativos, o pessoal que desenvolve site, que desenvolve sistema, a galera do Jorge, que faz aí essas grandes tecnologias e tal, até como, por exemplo, o pessoal que trabalha nas fábricas de montagem e de fundição desses aparelhos, entendeu? A gente fala muito hoje em nanotecnologia e tal, a gente fala muito em sei lá, robótica, não sei como é que chama essa parada e tal, mas a gente tem a grande maior parte da nossa aparelhagem digital feita para trabalho semi-escravo, mínimo, né, para dizer, em condições bem degradantes. Né? A gente tem uma produção, um boom de produção muito foda e tal, as peças são produzidas muito rápido e tal, não ficam mais baratas, porque a produção aumenta, não tem ficado mais barato, a gente vê celulares cada vez mais caros. Eu lembro que teve alguém que me falou, o iPhone um dia vai ser muito mais barato, porque vão produzir muito, e não foi o que aconteceu. Né? Ficou mais caro ainda, e as pessoas que trabalham naquelas fábricas e tal, continuam ganhando pouco, muito pouco. Nosso nível de qualidade de vida não aumentou significativamente, né? E aí eu acho que é isso, pensar a tecnologia que não nos extermine é pensar em trabalho que não nos extermine, né? E aí todo tipo de trabalho, desde do científico, desde do industrial, o pessoal que está nas fábricas, a quem está na terra é muito importante, que a gente não está falando sobre o que a gente está comendo, né? Quem não fala sobre reforma agrária aqui no Brasil, por exemplo, não fala sobre quem está produzindo, sobre a gente estar plantando uma porrada de soja e vendendo soja para cacete, mas sem pensar no que a gente está fazendo para a gente comer, né? Isso eu acho que é muito importante. Pensar trabalho para não ser exterminado nem hoje, nem amanhã. Bom, Pesado. Mayara, para você aí, a Mayara perguntou, né, quais pensadoras você indicaria para aprofundar o pensamento decolonial? Vou responder, mas eu quero voltar para sua pergunta antes, eu já respondo a da Mayla. Que eu tô aqui pensando, tipo, aproveitei desse momento que eu vi o Ian e pegava a reflexão dele e pensava na pergunta também. Eu pensei aqui que, por exemplo, o debate sobre o racismo, eu não diria que ele virou um produto. Eu diria que as pessoas estão se aproveitando, né, nos grandes capitais, para se aproveitar desse debate. O BBB é um exemplo muito explícito que a gente tem disso. O Boninho ele vai ganhar o dinheiro dele com ou sem pessoas pretas falando sobre racismo lá dentro. Só que o dinheiro, o dinheiro vai subir muito mais, as pessoas que vão estar ali atentas tudo que está acontecendo de debate, de situações lá dentro, vai subir muito mais porque está trazendo questões que são emergentes. Então eu vejo mais um aproveitamento do que ter virado um produto propriamente, sabe? Eu acho que o BBB é um produto, assim, a ser consumida, apesar de trazer todo aquele entretenimento e blá, blá. Mas não deixa de ser um produto, sabe? Acho que é mais ou menos por isso. E sobre as pensadoras, eu penso muito nas pensadoras brasileiras, assim, que eu gosto de ler. Então, vou indicar que é a Tatiana Nascimento e a Bibi Abigail. Elas falam muito dessa coisa do trans, né? Do transformar a linguagem, do transcorpo, do trans descrever. E gosto muito de ler a Conceição, acho que ela é uma puta referência na literatura pra gente. Também a Sueli, que faz esse debate racial de uma forma muito, muito detalhada. Ela traz várias visões, inclusive o livro dela, Escritos de uma Vida, ela traz acho que uns 15 artigos que
é muito legal para a gente pensar nesses debates raciais, de gênero, do trabalho, de estatísticas. Ela consegue ampliar bem os debates, assim, e trazer bastante detalhe. Acho que é isso. Entendi. Quer complementar lá aquela pergunta meio bomba aí, Ian? Meio bomba, talvez tenha perdido um pouco time, né? Eu vou tentar manter a polêmica aqui dessa vez. Se virou um produto, né? Então é isso. Se está na TV, de alguma forma virou um produto, né? Inclusive as notícias, com certeza virou um produto. Como por exemplo que a gente sabe, tipo notícia policial, plantão policial, né? Notícias criminais e tal, notícia de assalto. Alguém vai dizer não, mas isso é só, enfim, uma forma de informar a população, né? A gente tem em grandes emissoras a nível nacional, 3 ou 4 programas enormes assim de transmissão policial, de casos policiais e tal. E a nível regional, né, municipal, estadual e tal, a gente tem um monte de programa assim. E não à toa, né? Não estaria na TV com um programa com horário fixo, muitas vezes um horário nobre e tal, 2 horas de exibição, se não tivesse um retorno financeiro. Primeiro ponto. Então, para aparecer nos meios de comunicação hoje, os tradicionais e os novos também com grande impacto, né? Então, a gente, há um tempo atrás, achava que entrar no YouTube era uma coisa que dava para qualquer pessoa colocar seu pensamento e tal. Hoje a gente sabe que tem vários vídeos no YouTube, o que mais tem no YouTube são vídeos incríveis com 100, 200 visualizações e tal, ou às vezes muito menos que isso, e não vão ter mais que isso, porque não tiveram uma grana, um incentivo, ou algum tipo de apoio, de suporte técnico e blá, 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 várias outras coisas que podem determinar o quanto a pessoa vai ver um treco ou não, né? Mas eu acho que sim, é produto, tá na TV, tá na mídia, tá na internet, tá sendo anunciado por alguma empresa, cara, é produto. Chamamos aqui uma especialista negra para ser a nova cara da nossa marca. É produto. Agora, nesse caso, também é importante dizer que pessoas negras consomem, né? Nunca deixaram de consumir, né? Consomem. E seguem consumindo. Então, nesse caso, é uma demanda também de identificação, de ter e tal. Então, nesse caso, cara, você já compra tanta coisa e já compra tanta porcaria, tanta coisa ruim, te empurram lixo para consumir o tempo inteiro. Tem um produto, você consiga escolher o produto que você se identifica, que te passa alguma coisa que é positiva e que te empurram muito lixo para você pensar e se identificar, e você ter alguma coisa que mesmo enquanto produto é boa, te faz bem, massa, acho ótimo. Agora, como não virar produto, Jorge, além de eu falar que já é um produto, como não continuar sendo e tal, falar de trabalho. Falar de trabalho. Falar de trabalho. Porque a gente vê de pessoas hoje que produzem conteúdos muito legais, pessoas pretas, pessoas brancas, conteúdos de debate racial e tal, e às vezes você vai fazer um trampo com uma pessoa e chama uma pessoa para fazer, sei lá, um site, ou fazer uma arte para você, gerenciar suas mídias sociais e tal, aí tu paga com permuta o serviço da pessoa, por exemplo. Ou você não paga com permuta, ou você paga mal, ou você não reconhece muito, ou você não dá o crédito, ou X ou Y. Isso é uma desvalorização da pessoa também, né? Então, como não virar? Falando sobre trabalho, falando que não adianta só você escrever, enfim, um texto massa, botar um posicionamento, botar uma hashtag no momento, ver os trend topics do Twitter e tal, e na hora até de produzir conteúdo antissistema, né, um conteúdo que faça as pessoas pensarem diferente e tal, na hora da produção do trabalho, você não age de uma maneira justa com alguém, né, com alguma pessoa que trampa com você, que faz alguma coisa, reconhecer o corre das pessoas e tal.
Eu acho que isso é fundamental para a gente não terminar de virar produto totalmente. Boa. A Mayra mandou aqui, ó. Da hora. É essa resenha mesmo aí. Tava pensando nessas múltiplas formas de extermínio da tecnologia mais atual, pós-digital. Mas sim, qualquer tecnologia do seu tempo tem essa potência em torno da vida, né? De vida e da morte. E aí, a gente tá indo para os finalmente. E aí, eu vou começar aqui com o Ian agora. Vamos lá para os bate-bolas. Ian, que pergunta que eu deveria ter feito para a Mayara e não fiz? Olhem lá, hein? Olha. Por que a gente, quando alguém está falando alguma coisa, a pessoa acha que está viajando, está abstraindo demais, fala assim, está filosofando, está viajando. Por que a gente usa muito esse filosofar, às vezes, de uma forma meio depreciativa? Ai, gente. A gente. É que nem aquela velha historinha, né? Do Tales de Mileto, que tava andando, caiu no buraco, porque tava olhando pro céu. E que ele era o sonso, ha. Eu acho que vem muito do que a gente já debateu um pouco aqui, que envolve, né? Do preconceito, né? De não entender as coisas levando para um lado de reflexão e sim de imediatismo. É a coisa do pensar primeiro antes de querer refletir sobre ela, né? Tipo, falar aquilo que vem primeiro na cabeça e achar que é aquilo. E por conta das nossas experiências, quanto mais vivida e mais experiente a pessoa mais verdades ela vai tendo dentro de si, né? Então, e ela vai levando isso para outras pessoas e isso acaba entrando na cultura, na sociedade, assim, que é muito louco a forma de pensar pelo imediato. Acho que é isso. Boa. E aí, e você, Mayara, que pergunta eu deveria ter feito pro Ian e não fiz? Olha, eu não pensei nessa pergunta. Acho que mais sobre ele, assim. O que ele gosta de fazer? Ele falou bastante sobre a profissão dele, sobre o que ele acredita. Mas e aí, Ian, você gosta de fazer o quê? Além de ser essa pessoa de luta que a gente conhece, que é, por parte, um trabalho, mas também algo que você se dedica porque você tem isso no seu coração e gosta bastante, né, de fazer parte. Cara, o que eu gosto eu não sei, mas com certeza eu não gosto de responder esse tipo de pergunta. Falar de mim para além disso, né? Do que eu já falei aqui. Mas eu gosto. Eu acho até por causa desse negócio do indivíduo, né? Eu tenho uma certa dificuldade aí de falar do que eu gosto de fazer, além de falar sobre a sociedade, de ser uma regra, falar pra caramba, falar coisas sérias aí, aparentemente sérias, eu falo sem parar, né? Eu gosto de ler, gosto de literatura, gosto muito de ler, gosto de escrever também. Gosto de conversar com pessoas, de ver pessoas, isso é uma coisa que estou sentindo muita falta, com certeza, nessa pandemia, de é uma agonia, assim, de... Agora eu, pessoalmente, subjetivamente, é uma agonia de internet, de rede social. Ao mesmo tempo, é muito bom poder ter contato próximo com pessoas que estão distantes. Mas eu, com certeza, gosto de estar com gente, de ouvir histórias de gente, né? Ler, ouvir,
ver filme, saber de histórias de pessoas, eu acho isso muito da hora. E parece que eu estou fugindo da pergunta, talvez eu esteja, mas eu gosto muito de estar... Tô me identificando. Eu gosto muito Eu de acho estar que é com isso. pessoas que pensam, né? Parecido ou diferente. Isso é sempre muito, muito interessante. Eu até pensei que eu devia ter te feito uma outra pergunta quando você estava respondendo, que o Jorge também me pegou de surpresa. Devia ter te perguntado se o que é mais chato, uma pessoa que não pensa ou uma pessoa que só pensa. É uma pergunta para ela? É uma pergunta para ela? Que eu acho que eu vou repetir já já, mas eu acho que é isso. Eu gosto de pensar e de não pensar também em algumas coisas, de estar com as pessoas, ouvir música, ler, escrever, ouvir histórias de pessoas. E são coisas que me fazem acreditar que é muito da hora estar vivo, independente Sim, das coisas ruins que a gente falou até agora, sistêmicas e individuais. eu acho que é isso. É também falar sobre, né? E a gente gosta também desses afetos, porque ouvir também é cuidar do outro, é, ler e entender o outro também é cuidar das relações, e isso é bem bacana. Eu me identifico, eu acho que é isso, eu também gosto de gente. Agora você responde a pergunta que ele fez. Agora a pergunta que ele me fez, se é mais chato uma pessoa que pensa ou que não pensa. Eu Que só acho pensa ou que não pensa nada. que só pensa ou que não pensa nada. Ah, eu acho que nenhum nem outro, sei lá. Ah, depende do momento, um pouquinho de cada, sabe? Às vezes é bom só pensar, às vezes a gente só quer olhar para a parede e contemplar a cor dela. E é isso. E também é um pensamento, mas que a gente não classifica tanto como pensamento, como uma pessoa que está pensando, né? Eu acho que tudo é pensamento também, assim, nesse sentido, mas falando do sentido mais rápido, mais tátil, assim, pra gente, eu acho que é um pouquinho de cada. Bom, então vamos aí para a pergunta final, né? Começando com a Mayara agora. Agora é super tranquilo, gente, ó, respira, tá? E aí já tá ali, ó, vai vir boa, sempre de boa. Você já começou a indicar, só que não vai indicar o que você já falou. Se você pudesse indicar, assim, dois livros, dois autoras, para as pessoas, que as pessoas teriam que ler, assim, só... E aí não precisa ser da área da filosofia, pode ser X livros diferentes. Quem você indicaria e por quê? Dois. Dois, É. olha, eu indicaria Olhos d'Água, da Conceição, por tratar de vivência e coisas que estão muito do nosso lado. Um outro livro, eu olhando para colar, é que eu gosto tanto de tudo. O Negro Brasileiro da Abdias Nascimento, acho que é um ótimo livro para a gente pensar a nossa história, assim. É incrível. Boa. E você, Ian? Quais os dois livros? Fiquei pensando, caraca, será que eu falo livros de sociologia, de ciências sociais, ou livros que eu gosto? Mentira, eu também gosto desses, mas o que eu gosto, e acho que além de gostar, posso até gostar de outros mais, né? Mas esses dois, assim, foram muito importantes para o jeito que eu penso e que eu acho que é importante a gente dar uma olhada, que é o Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, que é muito, 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 muito interessante. A gente ouve falar muito do Quarto de Despejo, outro livro dela, mas esse é um livro, uma memória dela da infância, né? E eu acho isso muito, muito interessante, muito bonito também. Uma pessoa conseguir lembrar das memórias dela da infância, repassar isso, e a gente vê
ver uma criança ali, as coisas boas e ruins de ser criança, de que está sendo exposto no mundo, ser uma criança numa realidade ruim, numa realidade adversa. Eu gosto desse, recomendo, Diário de Betita, e Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro de literatura, é uma história de uma família durante 100 anos, passa em outro país, não passa no Brasil, passa na Colômbia, mas eu consegui identificar coisas que me lembravam de histórias dos meus avós, histórias de pessoas que eu conheci e tal, e realidades parecidas com as nossas, e é um livraço também. Boa. Depois eles vão enviar para mim a descrição do nome do livro, né, a autora, e depois a gente vai colocar na descrição lá no YouTube para todo mundo depois poder acessar. Agora, nós finalmente, Mara, começando com você, suas palavras finais. Minhas palavras finais, olha, só tenho a agradecer esse momento gostoso com vocês de falar sobre o que a gente acredita e sobre a gente, né? E o que a gente gosta, e isso é bom, e vamos fazer isso sempre. É sempre muito bom conversar, ainda mais com pessoas que são referências, como vocês dois, e é isso. Agradeço o elogio. Ian? Agradeço o elogio, com certeza. Agradeço muito o convite. Muito feliz de estar aqui, de estar com gente, mesmo pela tela, de estar com essas gentes que eu gosto mais e que são pessoas que fazem coisas muito legais. Nunca antes tinha participado de um podcast ou feito live ou nada do tipo. Desculpa aí se maltratei seus ouvidos, se cortei um pouco o formato, falei pra caramba, mas muito, muito legal poder participar disso aqui hoje, agradecer muito, 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 e fechar com uma palavrinha aqui, que é um poeminha, um pedacinho de um poema que fala assim: como 2 e 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena, ainda que o pão seja caro e a liberdade pequena. É isso. Ai, boa. Maravilhoso. Né? Muito bom, muito bom. Nem falar gente. Mais nada. Muito Quero agradecer vocês aí por aceitar o convite para a gente bater esse papo aí, né? Colocar vocês na fria de vez em quando, que é bom. Mas é isso, agradecer pelo tempo. Justo, né? Não vivemos no conforto sempre, né? Mas agradecer muito, né, pelo espaço, né, que vocês vieram e contribuíram, né, com essa conversa, com essa discussão. Acho que é sempre muito bom, assim. Lembrando todo mundo que está acompanhando aí, né, para dar aquele likezinho lá no YouTube, acompanha as próximas discussões. Depois vamos todo mundo lá para o seu streaming favorito lá para ouvir o podcast, né? Ouvir de novo. Entrar em contato com a Mayara e com o Ian aí para fazer discussões filosóficas e sociológicas. E é isso. Então, até a próxima, todo mundo. Estinha nós. Vamos que vamos. Um beijo. Tchau, gente. Um cheiro. Se cuidem. E é isso. Beijo. Como é que eu saio, gente? Aqui.